Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 20 de janeiro, sexta-feira. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrarmos então a memória de São Sebastião. Para algumas comunidades, hoje se celebra esta festa deste padroeiro. Aqui em São Jorge do Patrocínio, a Vila Oriental, tem este santo como padroeiro da comunidade. Cidade vizinha nossa aqui, Autônia, celebra hoje então a festa do seu padroeiro. Enfim, tantos lugares que tem São Sebastião como seu padroeiro de comunidade. Que este grande homem que doou a sua vida por amor a Cristo também nos ajude a nos encaminharmos na vida cotidiana e a derramar o nosso coração na presença do Senhor e de nossos irmãos e irmãs. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Filipe, Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente um relato sobre a memória de hoje. Sebastião viveu na Itália no século III. Era um soldado exemplar que, tendo abraçado a fé, lutou incansavelmente pela libertação de cristãos presos durante a perseguição romana. Como consequência, sofreu o martírio, manifestando totalmente sua fidelidade a Cristo e invocado como protetor contra as pestes. Celebrando sua memória, rezemos por todos os fracos e excluídos, para que tenham espírito de fortaleza em suas dificuldades. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura. Estamos ouvindo a carta aos Hebreus e hoje estamos no capítulo 8, versículos 6 a 13. E para nós, amados irmãos e irmãs, cada vez mais a carta vai nos levando a esse profundo mistério de nosso Senhor Jesus Cristo como mediador, como sumo e eterno sacerdote, que adentrou o Santo dos Santos uma vez por todas para nos dar vida e vida em abundância. Olha só o que diz hoje. Irmãos, agora Cristo possui um mistério superior. Cristo Jesus possui um mistério superior. Que mistério é esse? Vai dizer então o autor. Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Aliança melhor, promessas melhores. Aqui está em questão
aquilo que fora profetizado pelos profetas da nova e eterna aliança. Em Jesus nós contemplamos esta nova e eterna aliança. Diz ainda o autor da carta aos Hebreus: se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte. Então Deus fala: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Deus que faz conosco uma nova aliança, não como a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso me distanciei deles, diz o Senhor. Então, diante da infidelidade, e olha aqui, então nós percebemos um ponto em comum, sobretudo com o Evangelho. O Evangelho fala da vocação dos 12, dos apóstolos, e a conclusão se fala de Judas, o traidor. Judas não fora fiel ao chamado. Depois continua: esta aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Talvez, diante do que nós ouvimos hoje, sobretudo nessa leitura, aqui esteja o cerne. Então guarde no teu coração o que dirá o autor agora: colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração. Olha o que diz o Senhor: Ele colocará as suas leis em nossa mente e as gravará em nosso coração. Para que tudo isso? Poderíamos nos perguntar. Para que assim se faça. É o Senhor que diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta realidade de pertença, nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos a este Deus que nos ama. E conclui então dizendo: ninguém mais ensinará o seu próximo como nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Conhecer o Senhor, conhecer este Deus que tanto nos ama. O Salmo 84 traz como resposta: a verdade e o amor se encontrarão. Então, verdade e amor não se contrapõem, eles se encontram, caminham juntos, se fortalecem, se unificam. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, como dizia, nos traz o relato do chamado dos 12. Jesus, que sobe ao monte, chama quem Ele quer, e estes vão até Ele. Então Jesus designa 12 apóstolos. Aqui São Marcos não faz questão de empregar esse termo, mas aqui estamos falando dos 12 apóstolos, e eles têm uma missão específica. Qual missão é essa? Para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar com autoridade, para expulsar os demônios. Então, pregar com autoridade e expulsar os demônios. Essa é a missão dos apóstolos. E Jesus chama pelo nome então Simão, quem deu o nome de Pedro. Logo em seguida, ele traz, São Marcos traz os 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que tem o apelido de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, e depois chama a atenção, poderíamos dizer, o nome de André. Então, Pedro e André, e no meio então de Pedro e André está Tiago e João. Logo em seguida, então, os demais nomes: Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e por fim, Judas, o Iscariotes, o que depois traiu Jesus. Amados irmãos e irmãs,
O Senhor nos convida hoje, a cada um de nós, nos chama pelo nome. Somos convidados também a exercer com a nossa vida um certo apostolado, um apostolado onde Cristo cresce, aonde o Senhor se faz conhecido. Esta mesma palavra também se dá a nós, nos designa, nos convida, primeiro para estarmos com Ele e depois nos encaminha para pregar e para, com autoridade, expulsar os demônios. Quais demônios? Da falta de amor, do ódio, da falta de perdão, todos esses demônios que rondam a nossa vida. Somos convidados a expulsá-los com a nossa vida, com o nosso coração. Tanto que o Senhor nos ajude, que Ele nos conceda esta graça, que possamos, amados irmãos e irmãs, viver este caminho de amor, de fidelidade, de entrega e doação. Se por um lado temos aqui a imagem ou esta situação de Judas como traidor, os demais apóstolos fiéis até o fim da vida, ficaram com medo, mas depois seguiram Jesus, entregando a sua vida sem medo. Nós temos também esse exemplo de homem, São Sebastião, este soldado que, abraçando a fé, deu a vida por amor a Cristo. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos conceda esta graça de darmos a nossa vida por amor a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.